Como é que o senhor enxerga atualmente o momento político brasileiro, com todo esse processo que a gente viveu esse ano? Como é que o senhor enxerga isso? Eu vejo com um misto de muita preocupação e muita responsabilidade. Preocupação porque você tem um encontro terrivelmente complexo de fatores hostis e ameaçadores sobre a sorte da família brasileira, da sociedade brasileira, por agora e especialmente para as novas gerações. Me refiro a um cenário internacional bastante constrangedor, que subtraiu do Brasil preços importantes dos produtos que tradicionalmente a gente vende para o estrangeiro. Só para você ter uma ideia, a gente vendia uma tonelada de minério de ferro por $190 há 2 anos atrás, chegamos a vender por 38. Quando nós organizamos o pré-sal, uma riqueza extraordinária, nós estamos vendendo um barril de petróleo a $110, chegamos a vender a 30. E, por assim dizer, praticamente todos os produtos tradicionais brasileiros, que são os produtos chamados commodities, despencaram de preço em função de uma crise internacional que não parece ter cena para ser superada muito proximamente. De outro lado, o país tem um colapso econômico. Estamos vivendo hoje a maior depressão econômica da história brasileira, não há precedente, mas praticamente estamos caindo 10 pontos percentuais o conjunto das riquezas do país em apenas 25, 30 meses. A consequência prática disso é que nós galopamos aceleradamente para bater todos os recordes de desemprego, e quando o desemprego explode, a massa salarial naturalmente também começa a encolher, e como a população não tem emprego, e a massa salarial encolhe, e o medo do futuro chegam, você também provoca praticamente uma generalizada retração no consumo. E essa retração no consumo explode imediatamente na arrecadação do governo, que por sua vez constrange dramaticamente as já precaríssimas condições da saúde pública brasileira, as condições da educação pública brasileira, as condições da segurança. A violência aumenta e a sensação, e você começa a assistir o terceiro grande vetor, que é, além da crise econômica internacional, nacional, você começa a assistir uns sintomas se generalizando de anarquia, né? A notícia diária da roubalheira, de autoridades de nomeada, de estados importantes indo para a cadeia, e parece que o fundo do poço não chega. Isso tudo está tirando também do povo brasileiro a própria confiança no sistema democrático. Isso é a razão da minha preocupação. Por outro lado, na tradição brasileira, né, esses momentos acabam sendo potencialmente muito fecundos para o surgimento de ideias mais sérias, né, de ideias que tenham um compromisso um pouco mais complexo com a realidade brasileira, que não é trivial, que não é simples, o que nos permite talvez, e essa talvez seja a grande tarefa do pensamento progressista brasileiro, que não se corrompeu, que não transigiu, que não conciliou com esse tipo de pragmatismo que acabou levando o Brasil a um golpe de Estado, né, de convocar a inteligência do país e tentar construirmos, e há saídas para o Brasil. Você tem uma vocação para o empreendedorismo, uma vocação para a produção, uma vocação para o trabalho, né? Você tem uma imensa legião de novos empreendedores, né, que num misto de autoajuda e sacrifício acham que estão resolvendo suas questões por si mesmos, já começam a desacreditar. Não vejo com pessimismo esses valores que vêm de uma certa religiosidade, que também em momentos de grave angústia existencial e comunitária, né, é muito normal que o ser humano busque conforto, né, numa fé, desde que isso não seja traduzido por manipulações simplórias. Eu acho que está se juntando aí um potencial em que a gente pode ter o terreno para uma novidade, para a produção de um novo projeto para o país. Essa novidade seria Ciro Gomes? Eu não posso dizer que sou eu, mas eu sou o mais treinado quadro deste campo, né, do campo progressista, do campo que tem compromisso nacional, do campo que tem compromisso com o imperativo moral do enfrentamento da miséria e das suas sequelas na doença, na violência, né, na deseducação dos nossos filhos. Eu acumulei uma vivência e consegui atravessar até aqui, 36 anos depois, tendo governado a economia do país como ministro da Fazenda, sob o presidente Itamar, tendo governado o 8º Estado brasileiro, tendo governado a 5ª cidade do Brasil, tendo servido ao país
né, como ministro no primeiro governo do presidente Lula, tendo a experiência no parlamento, tanto estadual quanto federal, ninguém chegou tão longe com tal treinamento, tendo aprendido com os meus próprios erros, se preservando. Não respondi, nada mais é do que a minha obrigação, sequer a um único inquérito, nem sequer para ser absolvido. E acredito que hoje, talvez, até por demérito do desastre que está acontecendo no Brasil, eu posso dar uma contribuição na construção dessa alternativa para o país. Como é que o senhor enxerga a estruturação, vamos falar um pouquinho agora para dentro, a estruturação partidária? Isso significa que nós temos um candidato a presidente da República em 2018, que é o Ciro Gomes. O presidente Lula já tem dito que é uma candidatura que não volta atrás. Como é que o senhor como é que o senhor enxerga o que seria ideal de uma organização partidária para a gente conseguir aglutinar essas forças que o senhor se referiu, para a gente conseguir caminhar junto? A democracia representativa se faz por intermédio dos partidos. Há uma enorme exaustão no mundo inteiro desse tipo de linguagem, mas não há fórmula, a humanidade não conseguiu ainda aprender outro caminho dentro da democracia que não sejam as organizações partidárias. Portanto, nesse momento, nós do PDT temos uma tarefa importante de tentar, de um lado, ajudar a população a entender que fora da política não há solução para nada. É até compreensível, né? O ódio, a angústia, o certo nojo, especialmente entre os mais jovens, da linguagem política, da tradição política e da própria homogeneização no que há de pior dessa palavra, né, na salada geral em que aparentemente se transformou o quadro partidário. Isso não é verdade. É claro que agora é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas nós precisamos ajudar, de um lado, né, a mostrar ao povo que fora da política não há solução para nenhum dos nossos problemas. Do preço do feijão, a condição de empregabilidade, do valor potencial dos salários, a condição com que se trata os nossos pais e avós aposentados, a qualidade do hospital, passando pela emancipação do filho do trabalhador e da pequena classe média que não dão conta de pagar mensalidade escolar. Tudo isso, quem resolve para o bem ou para o mal é a política. Portanto, nós precisamos recuperar isso para toda a linguagem, para que a gente volte a crer na democracia e não alimente ilusões que no passado já se provaram muito amargas no Brasil e no mundo, de que haja atalhos. Não há. Não há atalho, salvador da pátria é mentira. Todo e qualquer político que se apresente como não político nada mais é do que um mentiroso, porque o que ele está querendo é explorar da forma mais perversa e mentirosa possível essa justa queixa com relação à política tradicional. E você tem que fazer isso a bem de si próprio, do seu negócio, do seu empreendimento, da sua família, da nossa comunidade e da nossa nação. E o PDT é um partido que tem se preservado. Nós temos talvez um encontro absolutamente importante para esse momento do Brasil, que é uma luz do nosso passado histórico, não é? O Brasil moderno foi fundado pela concepção trabalhista. O Brasil era um país estritamente rural, um país sem qualquer tipo de compreensão da vida moderna do mundo, e em cima desse país praticamente sem elite, a não ser uma elite muito conservadora, oligárquica, amarrada ao feudalismo rural, enfim, na sucessão, né, do latifúndio e do escravista, não é? É aí que o trabalhismo brasileiro nasce como uma grande ideia, né, com figuras que tiveram um protagonismo central na história brasileira. Getúlio Vargas, né, João Goulart, Leonel Brizola, para citar os mais populares. Mas você tem que falar em Pasqualini, que é um formulador importante, você tem que falar num Darcy Ribeiro, que já é um desenho mais moderno, já mais pós-moderno, né, em que você já coloca a centralidade da educação e da identidade cultural nacional como elementos centrais de uma compreensão de nação que o Brasil ainda está por construir, na medida em que nós experimentamos retrocessos americanófilos, né, da imitação das instituições do mundo rico, que nada dizem coerência com a nossa cultura, com a nossa tradição, com as nossas virtudes, talentos, potenciais e manhas, né? Porque as nossas manhas também são extraordinárias. Basta ver quando elas aterrissam na Bossa Nova, no Cinema Novo, né, no Vila Lobos, enfim, quando o Brasil se expressa com autoconfiança, o Brasil é capaz de produzir em qualquer área
né? Agora modernamente em neurociências nós temos protagonistas globais, e isso só para não cansar, né? Mas nós do PDT temos essa luz que ilumina, né, a trajetória histórica, e temos nesse momento de moralismo até exacerbado, em que a centralidade da ladroeira, da corrupção, né, espalha a amargura na boca do nosso povo, nós não temos nenhum companheiro misturado nessa coisa, nenhum companheiro misturado nisso. E isso vale porque é nossa obrigação, mas a gente pode se apresentar sem precisar estar se defendendo, né? E a partir daí extrair nesse encontro o que importa. O que é que importa para o Brasil? A questão nacional, a questão do desenvolvimento estrangulado e a questão da superação da pobreza e da miséria e das suas sequelas, volto a dizer, porque é a minha obsessão, na dificuldade para educar os filhos, na dificuldade para trazer a família com saúde e na paz que a família brasileira perdeu, porque hoje o espinho do medo está no coração de todo mundo, nas cidades grandes, médias ou pequenas. Como é que o senhor enxerga essa juventude hoje que ocupa as escolas em defesa dos seus direitos, contra a PEC dos gastos? Como é que o senhor enxerga a organização dessa juventude e essa juventude numa eleição em 2018? Nesse ambiente de desastre comunitário que nós estamos vivendo, porque nós, em função da decepção com o PT e com a experiência do governo Dilma, em contradição com o que era o itinerário que vínhamos de atrás, e são coisas práticas. O salário mínimo a poder de compra saiu de $76 para 320, com a Dilma teve um retrocesso importante. O crédito saiu de 20% do PIB para 55% do PIB, com a Dilma desceu para quase 35%, 40% do PIB. A rede de proteção social começou a perder a eficácia na proteção contra a fome. Só para citar exemplos pragmáticos aí, o servidor público começou a se queixar de não reposição de seus salários, então houve uma imensa frustração, não é, do nosso lado com aquilo que foi a pregação vis-à-vis a prática. E isso acabou gerando uma apatia, sabe, quase que uma espécie de, façam esse jogo aí vocês, engravatados de Brasília, que parece que para mim nesse jogo não sai nada, é uma sensação que se generalizou. E isso é o pior que pode acontecer com o Brasil. Qual não é a nossa maravilhosa surpresa? Explode a juventude brasileira. E agora de forma focada, ao invés de ser simplesmente uma negação ou uma coisa angustiada, como foi em 2013, agora tem um foco, tem clareza de que nós não aceitamos o golpe de Estado, a usurpação do poder popular por uma quadrilha, né, de imorais e de entreguistas do interesse nacional. É um foco que diz que nós queremos mudanças na educação, mas queremos vê-la discutida generosa e fraternalmente, sem qualquer tipo de autoritarismo ou imposição de cima para baixo, pela inteligência nacional brasileira, que nós queremos austeridade nas contas públicas, mas não aceitamos que essa austeridade preserve a fatia do leão da especulação financeira, da agiotagem oficial e sacrifique os aposentados, sacrifique os trabalhadores, né, do serviço público, ou pior ainda, sacrifício a já mal e porca saúde pública do país, a já mal e porca educação pública do país, a já mal e porca segurança pública do país. Então isso é muito importante. Claro que não cabe a mim, que já fui governante, já fui governador, já fui prefeito, recomendar ou censurar a linguagem. Não é meu papel. Agora eu vibro, eu exulto, eu comemoro todo dia, né, o fato de que o jovem brasileiro está indo à luta e boto neles toda a esperança de que a gente vai virar esse jogo. Uma última perguntinha, mandar um recado para os nossos filiados, para os nossos simpatizantes dentro do partido, uma mensagem positiva, de organização, para a gente conseguir aglutinar o máximo de força possível para 2018. Companheiros, o momento hoje é de grave perplexidade. Nós vamos entrar na direção nacional no esforço de reunir a inteligência brasileira para formular, com começo, meio e fim, um projeto nacional de desenvolvimento. Nós precisamos responder concretamente. Chega de se queixar, nós apanhamos um golpe de Estado, vamos continuar denunciando, nós estamos experimentando retrocessos dramáticos que não foram pactuados com a sociedade, violando a própria ordem constitucional de 88, mas isso agora não vai mais ser resolvido com queixumes e zangas. Nós precisamos qualificar nossa queixa, nossa zanga, justíssima, postular pela redemocratização do país, pela restauração da autoridade
da chefia do Estado Nacional Brasileiro, pela restauração da soberania nacional violada pela entrega de riquezas importantes, como é o caso do pré-sal, mas fundamentalmente nós precisamos de inteligência, mão de obra e militância. Portanto, eu peço a vocês, vamos nos conectar, vamos tomar conhecimento da agenda do partido, vamos tomar conhecimento da dinâmica de comunicação da Fundação Leonel Brizola, das nossas instituições, da nossa TV, para que a gente possa, de fato, mobilizar esse grande mutirão, num primeiro momento, entre nós, não é? Mas no passo imediato, mobilizar a inteligência brasileira para chegar ali em 2018, prontos para oferecer ao país uma solução, volto a dizer, com seriedade, com o pé no chão, mas com os olhos postos no futuro, pensando num país que vai fazer o mundo dele se admirar assim que nós nos reencontrarmos com a nossa própria raça.